Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo aqui da Sala da Elétrica. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar por que um Y tem tudo a ver com a geração do nêutron que chega na sua casa aí, tudo bem? Bom, antes de você me questionar, deixa eu só me apresentar para você, né? Meu nome é Everton Moraes, eu sou o autor do portal Sala da Elétrica e hoje eu vou responder, na verdade, uma dúvida que surgiu nesses últimos dias, que um aluno meu me perguntou da onde é que surge o nêutron, como que surge o nêutron, sendo que a geração não tem efetivamente o nêutron sendo gerado, vamos dizer assim, tá? Então eu vou mostrar hoje como que é o surgimento do nêutron e por mais que você já conheça, eu aconselho você ficar até o final da nossa aula aqui, eu vou falar algumas coisas bastante interessantes aqui para vocês, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte então, você não é o único que tem essa dúvida, tudo bem? Olha só que interessante. O fato da gente não utilizar no dia a dia ali o conceito em si da geração do nêutron, né? A maioria dos profissionais que trabalham já na parte de energia gerada, vamos dizer assim, a parte residencial, por exemplo, baixa tensão, ele só vai usufruir das fases do nêutron e do terra que está vindo na mão dele ali. Então, muitas vezes, pelo fato de você não ter que entender mesmo da onde vem o nêutron, simplesmente observa ele chegando ali no relógio padrão, o que vai acontecer? Você não vai se questionar e por isso, e portanto, você vai acabar não tendo essa visão e não tendo essa, vamos dizer assim, ambição de ir atrás desse conhecimento. Mas agora eu vou te falar o porquê. Mas antes de qualquer coisa, eu também tive esse problema, eu também tive essa dúvida quando eu era profissional, quando eu iniciei como profissional. Eu lembro até hoje que quando fazendo o Senai e indo para a indústria durante as minhas férias do Senai, eu percebi que entrava lá na subestação, por exemplo, 3 fases, mas saía 4 cabos. E aí eu ficava naquela dúvida de, eu acho que tem alguma coisa diferente aí, né? Então, eu acabei me questionando várias vezes em relação a isso. Mas, por algum motivo, eu não fui além, acabei não indo atrás da informação em si naquele momento, né? Só que, uma vez conversando com o meu professor, ele me explicou o que era efetivamente aquela concepção ali de geração do nêutron e como era dada a geração do nêutron, e aí foi que eu entendi um pouco sobre a geração do nêutron em si, né? Eu lembro que eu estava no segundo para o terceiro módulo não, né? Do segundo para o terceiro termo do curso que eu fazia no Senai, e aí eu não consegui ainda entender, mas depois ficou muito mais claro para mim o que acontecia. Bom, e é o que eu vou fazer aqui hoje, eu vou usar a lousa aqui atrás para te mostrar como é que é a geração do nêutron a partir do transformador, tá bom? Então vou pegar aqui, ó. Antes de mais nada, você deve se lembrar, né, que eu coloquei um vídeo anteriormente que fala sobre como você identifica, como você seleciona o transformador que você vai utilizar no seu dia a dia, né? Então, se você quiser assistir também, eu vou deixar o link tanto na descrição aqui, quanto também vou deixar o link logo no final desse vídeo de hoje, tá certo? Então, no vídeo da semana passada eu falei como escolher um transformador corretamente, né? Quais são as grandezas que você deve se atentar para escolher um transformador. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para você como que é gerado então o nêutron a partir do transformador. Claro, eu não vou falar aqui de transformador monofásico, dessa vez vai ser transformador trifásico, né? Porque teoricamente só é possível gerar o nêutron que chega na nossa residência lá ou na nossa indústria em função da utilização de transformadores ali e principalmente trifásico, principalmente não, o trifásico, por quê? Em função dos fechamentos dele. Só para a gente relembrar alguns conceitos aqui, eu vou desenhar aqui na lousa os 2 tipos de fechamento de transformadores e já explico para vocês. Para não ficar de costas para vocês aqui, eu vou desenhar e demonstrar para vocês aqui assim. Tudo bem? Então olha só, vamos lá então. Eu vou desenhar aqui para você e eu já volto. Olha lá. Bom, então como prometido, está aqui os 2 fechamentos de transformador que nós vamos ter no dia a dia. Vou fechar ele tanto em triângulo quanto em estrela. É bem parecido com o que nós temos lá no motor elétrico trifásico também, né? O que vai mudar algumas coisas aqui, às vezes são as simbologias dos terminais, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Meu foco aqui é explicar o fato do transformador em si. Quando a gente fala o transformador
fechado em triângulo, nós temos essa disposição das bobinas que estão internamente dentro dele. Quando é o fechamento em estrela, nós temos essa disposição. Não é à toa que recebe o nome de fechamento em triângulo e em estrela, respectivamente, né? Agora, quando a gente fala do transformador em si, vou até desenhar aqui rapidamente, ó. O transformador, a gente está acostumado, né? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aqui, ó, vai. O transformador, a gente está acostumado com essa simbologia aqui, não é isso, ó? Essa simbologia que representa pra gente um transformador mais monofásico, né? Ou seja, eu tenho duas simbologias que representam pra gente a bobina, tanto o primário quanto o secundário do meu transformador, não é isso? Agora, olha só que interessante, ó. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar e vou mostrar como é que um transformador trifásico pode ser fechado, né? Quais são os tipos de combinação dessas bobinas que você vai encontrar no seu dia a dia no seu transformador trifásico. Vou fazer a mesma coisa, para não ficar de costa para vocês, eu vou desenhar e já volto aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Beleza, olha só, acabei de desenhar então para você, e nós temos então, esse é um transformador onde o primeiro triângulo aqui, ó, o primeiro fechamento em triângulo representa o primário e o segundo representa o secundário. Aqui eu tenho um outro tipo de transformador, que é o transformador, outro fechamento, né? Um fechamento onde o primário está em triângulo e o secundário está em estrela. Então, como nós vimos anteriormente, nós temos esses dois tipos de fechamento e nós temos esses dois tipos de combinações que na verdade pode ter mais combinações, mas esses aqui são os mais comuns, onde você vai encontrar um transformador. Olha só, quando nós estamos falando de transformadores, simplesmente elevadores, por exemplo, vamos supor, saio da subestação e eu tenho que elevar aquela tensão de, sei lá, vamos supor que eu tenho que elevar de 250 mil volts para 500 mil volts. Só que é simplesmente para mim transmitir essa energia elétrica ao longo do percurso que ela vai, que eu tenho que alimentar uma determinada carga, né? O bairro, cidade, assim por diante. Então o que eu faço? Eu utilizo isso aqui, onde eu sei que as fases entram aqui assim, ó, fase 1, por exemplo, porque ó, linha 1, linha 2, linha 3 entra aqui assim, ó. E automaticamente é gerado 3 fases, uma fase aqui, outra fase aqui, outra fase aqui, que vai ser representada para mim a linha 1, linha 2, linha 3 do secundário, né? Então entrou 250 mil volts aqui e saiu 500, tudo bem? É isso que aconteceu. Legal. Então eu tenho esse tipo de fechamento. Por quê? Porque lá na minha transmissão eu não preciso do neutro. Não preciso do neutro, não preciso conduzir o neutro ao longo de toda a minha transmissão. Porque a gente vai observar agora, né? Você vai poder constatar comigo que o neutro ele vai ser gerado no próprio transformador. Olha só que interessante. Vamos supor que esse nível de tensão chegou lá no seu bairro, foi rebaixado para a tensão de 3.800 volts, né? Então, outra estação rebaixadora rebaixou a tensão para 3.800 volts, que é outro transformador desse aqui, pegando a tensão elétrica de 500, rebaixando consecutivamente ali até ter os 13.800 volts, que chega lá naqueles 3 fios que está lá no topo do poste que você observa no dia a dia nas rodovias, nas ruas e assim por diante, tá bom? Então agora tem 13.800 volts chegando aqui, ó. Os 13.800 volts que estão vindo aqui, então tem aqui, ó, linha 1, linha 2 e a linha 3 é representado por, ela recebe na verdade 13.800 volts, não é isso? 13,8 kV. Bom, e aí eu tenho que pegar isso, rebaixar para 220 volts ou 380, vou dar o exemplo aqui de 220. Vou rebaixar para 220 volts aqui, ó, 220 volts. Dá para ver aí? Vai ficar um pouquinho cortado, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ó, então, linha 1, linha 2 e linha 3, 220 volts. O que acontece aqui então? Eu tenho 13.800 volts interagindo aqui, rebaixando para 220 volts. E por que o rebaixamento será feito por estrela? Não, pode ser para triângulo também? Até poderia, né? Tem algumas outras ocasiões aí que o neutro é gerado de maneira diferente do que eu vou explicar agora, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo nosso, tudo bem? Então o que acontece? Eu gero 220 volts a partir do sistema estrela, tá certo? Olha só que interessante, ó. Quando eu tenho estrela representando então a geração da tensão elétrica em 220 volts aqui, algumas coisas acontecem e eu vou demonstrar um pouquinho das regras, das leis aqui assim desse lado, tá bom? Nesses dois fatores aqui, ó, nesses dois conjuntos.
Olha só, quando eu recebo uma dada tensão aqui assim, ó, lembra das fases que estão chegando aqui assim? Então tem aqui, ó, as fases estão chegando aqui no triângulo. Quando as fases chegam no triângulo, se você observar, ó, L1, L2 e L3 aqui, né? A tensão que está entre L1 e L2 é exatamente o que está na bobina. Então eu digo que a tensão, né, de linha, que é a que chega, tudo bem? A tensão de linha é igual à tensão de fase. Tudo bem ou não? Legal, né? Agora, quando eu pego aqui uma situação no estrela, olha que interessante, ó. Eu tenho as mesmas fases chegando aqui assim, no fechamento estrela, só que a tensão L1, as fases L1, L2, L3, representadas dessa maneira pra gente, dá pra enxergar aqui mais ou menos, né? Mas aqui chega L1, L2 e L3, tudo bem? As três fases que chegam aqui, L1 e L2, ó, chegam nas extremidades da bobina 1 e 2, por exemplo. Observe então que se eu fosse considerar que isso parece um circuito série, olha só, vamos tirar essa bobina aqui rapidamente, ó, circuito série, não é isso? O circuito série, ele representa para mim o seguinte, que quando eu aplico um nível de tensão, eu tenho uma queda de tensão em cima dos circuitos e a somatória das duas tensões daria, então, a tensão total. Vamos supor, então, só para não ficar tão complicado, vamos supor, então, que eu tenho aqui, ó, os 220 volts, tá certo? Quando eu tenho 220 volts, concorda comigo que eu tenho aqui uma divisão das tensões em cima das bobinas, dos enrolamentos? Essa divisão de tensão aqui, ela é representada por uma fórmula que daqui a pouco eu mostro para vocês. O que eu quero que vocês observem é que tem um ponto de conexão aqui, ó. Esse ponto de conexão aqui, o que acontece nesse ponto de conexão? As correntes elétricas que circulam aqui, vou até desenhar de azul aqui assim, ó. As correntes elétricas que circulam aqui assim, elas, em função de estarem, em função de ter uma defasagem de, 120 graus entre as fases e tudo mais, isso aí alguns detalhes mais técnicos, mas eu quero ser rápido aqui para vocês entenderem. A hora que essas fases se encontram nesse ponto, elas se anulam, tudo bem? Então elas se anulam. Esse ponto aqui, então, é um ponto nulo para nós. É um ponto onde eu tenho independente do que, das correntes que chegam aqui, né, elas vão acabar se anulando, porque a gente vai observar que existe, ou deveria existir, se fosse um transformador perfeito, um balanceamento das fases, onde as cargas que consomem o sistema trifásico, elas consomem a corrente e retornam sempre a corrente para esse local. Então esse local aqui, ele vai receber sempre uma corrente que a somatória de todas as três correntes será igual a zero, que é um ponto nulo, um ponto neutro, o neutro do nosso transformador. Então eu tenho esse ponto aqui, ó, que eu posso pegar como referência e chamar ele de ponto neutro. Ou, agora que nós estamos, né, falando do neutro em si, nós temos o cabo neutro é derivado desse centro, desse miolo aqui da junção das bobinas, tá certo? Ou seja, nós derivamos, o neutro então ele surge a partir da ligação em estrela, do fechamento em estrela, do transformador e desse ponto aqui, ó, de junção entre as três bobinas. Para provar isso para você, então, ó, levando em consideração isso, aqui nós temos as três fases que nós comentamos e esse aqui é o ponto neutro, correto? Bom, olha só que interessante agora, vou pegar aqui uma outra cor então, e aí eu tenho o seguinte, se eu tenho 220 volts nessas extremidades aqui, eu tenho 220 volts entre as fases, né? Opa, perdão, coloquei aqui entre fase e neutro, né? Eu tenho 220 volts entre as fases, dá pra ver? Dá, né? 220 volts entre as fases, tanto entre L1 e L2 e L3, ó, L1 e L2 220 volts, L1 e L3 220 volts, L3 e L2 220 volts. Só não vou ficar escrevendo todas as setas ali para não ficar confuso para vocês. Então, se aqui eu tenho um circuito, por exemplo, entre L1 e L2, eu tenho algo que parece ou aparenta ser um circuito série, não é isso? Aparenta ser um circuito série. E a tensão total é 220 volts. Quanto que eu tenho aqui, ó, em cima da bobina 1, por exemplo? Se eu fosse redesenhar aquele conjunto ali, deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês, ó. Vou desenhar aqui assim, depois eu apago, ó. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Duas bobinas, né, ó. Duas bobinas onde eu tenho L1 e L2. Ou seja, eu tenho uma bobina, outra bobina. Como a resistência elétrica, a condição física delas é idêntica, ou deveria ser, ou mais próximo disso possível,
Opa, até gritou o giz aqui, ó. E eu estou dando 220 volts aqui entre as duas. Claro, pessoal, não vamos esquecer que eu tenho um terceiro terminal aqui que me leva para o L3, tá? Como se eu tivesse aqui, ó, um terceiro ponto, tá bom? Então, eu tenho duas bobinas aqui alinhadas em série, ponto 220 volts. Quanto que deveria ter entre as bobinas e o ponto central aqui de junção delas? A queda de tensão, teoricamente, seria 110 volts, não é isso? Legal. 110 volts seria essa tensão entre os pontos aqui, entre a fase e o neutro, fase e neutro, porque a resistência elétrica é idêntica, porque a construção física é idêntica da bobina. Bacana, então. Agora, não é de 110 volts, isso nós já sabemos, né? Não é 110 volts. Quanto que é, então? Para mim saber quanto que eu tenho de tensão aqui, basta fazer uma conta rápida que vocês vão entender aqui agora. Ó. Tensão de fase, né? A tensão de fase, que é igual a tensão de fase e a tensão na bobina. A tensão de fase, ela vai ser igual. Quem? A tensão de linha dividido por raiz de 3. Se eu pegar então aqui assim, ó, vamos lá, agora vai ficar legal, ó. Tensão de fase é igual a 220 volts, 220 volts dividido por raiz de 3. Vocês podem fazer na calculadora de vocês aí. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 220, algumas coisas aí, né? 127, desculpa. 127 volts. Então esse valor aqui é os 127 volts, tá bom? Ou seja, o neutro surge a partir desse ponto central. Agora, você deve estar se perguntando, né? Mas Everton, e cadê o Y que você falou, né? Então, olha só que interessante aqui, ó. Esse ponto aqui, que é a conexão... Lembra que eu falei do Y lá no começo do vídeo, lá, ó? É o Y de ponta cabeça aí, ó. Tá vendo? É o nosso Y. Tem tudo a ver com a geração do nosso ponto neutro. Tudo bem? Conseguiu entender? O nosso neutro, então, ele é gerado somente no secundário, lá no poste do seu bairro. Onde é que está esse transformador? Deixa eu pôr o giz aqui de volta, ó. Onde é que está esse transformador que rebaixa a tensão e fornece o neutro para você? Ele normalmente está muito próximo da entrega da tensão que chega na sua residência ou na sua indústria lá. É que na indústria, normalmente, dependendo da carga instalada lá, na verdade, vai chegar ali média tensão e você vai rebaixar internamente. Mas... vamos supor que nós estamos falando de residência e comércio ali. Então, se você não recebe em média tensão, recebe em baixa tensão, você vai receber um neutro ali para você estar utilizando. E também não é regra falar que só porque recebe em baixa que vai ter neutro, não é também. Eu posso receber em baixa tensão e ter que transformar lá dentro da minha indústria, se for indústria, ou comércio de grande porte. Mas vamos falar de residência então. Na residência você recebe duas fases e um neutro, né? As duas fases e um neutro é gerado somente lá perto de onde você está recebendo. Porque tem um transformador lá no poste que é dele, que entra então 3 fases, e sai as 3 fases mais o neutro. É por isso que você só vai conseguir enxergar os 4 fios lá da transmissão no poste mesmo, 4 fios, somente quando... Isso quando eu falo 4 fios, são as 3 fases e o neutro, tá? Os 4 fios somente quando você observa que já está no ambiente ali de distribuição, onde os consumidores finais vão receber esse valor, e entra então no transformador 3 fios e sai em 4, porque um deles é o neutro. Tudo bem? Bom, eu acredito que eu tenha explicado essa dúvida que surgiu então nesses últimos dias. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente, dá um joinha pra mim saber se você gostou do nosso conteúdo de hoje. Eu vou deixar aqui do lado também o quê? O vídeo que eu coloquei, o último vídeo que eu coloquei sobre como escolher um transformador, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre transformadores. E também das características. Esse vídeo foi rápido, só para mim falar sobre o neutro em si, mas... eu também vou deixar aqui então um botão para vocês se inscreverem no nosso canal, o canal da Sala da Elétrica aqui, né, o canal Everton Moraes, onde você vai poder se inscrever e receber todos os nossos vídeos que a gente acaba postando no dia a dia aí, para você que é profissional da área de elétrica. Não se esqueça que nós temos vídeos aqui de conteúdo técnico, de empreendedorismo para eletricista, e também não deixe de jeito nenhum de acessar o nosso site, a saladaelétrica.com.br. Eu vou deixar o link aqui em cima da Sala da Elétrica. E o link que eu vou deixar aqui é o link de como montar um transformador monofásico. Para você ver também mais um assunto correlacionado com esse nosso conteúdo de hoje. Então, fique à vontade, assista o nosso vídeo sobre como dimensionar, como escolher um transformador. Se inscreva no nosso canal e
acesse lá a Sala da Elétrica e aprenda agora como você pode criar o seu transformador monofásico, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!